Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e tá todo mundo se perguntando a mesma coisa essa semana. Será que o Fed ele vai cortar os juros? A alta dos ativos vai continuar como o Bitcoin e as altcoins que estão subindo? Ou nós estamos próximos do topo e em breve nós vamos passar por um período de correção? E essas dúvidas não são à toa, porque amanhã o Jeremy Powell, em uma das últimas reuniões que ele vai participar, vai dar algumas notícias que todo o mercado espera. Porque o que ele disser amanhã ou deixar de falar, pode mudar completamente o rumo do Bitcoin, das ações e até do dólar. Então nesse vídeo eu quero conversar com vocês o seguinte: o que os dados realmente mostram da macroeconomia agora, se já estamos próximos do topo ou não, qual é a chance real de cortar os juros e por que o mercado está andando aí numa corda bamba e a gente está prestes a ter uma definição. Aproveita agora no início para você deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim você se mantém atualizado sobre o mais importante de macro e mercado cripto. Faz isso que é muito importante, porque até o final eu quero falar qual é a melhor estratégia para este momento. Então vamos lá, essa é uma semana muito importante, porque nós temos diversos dados e bastante volatilidade está a caminho. Terça-feira temos alguns, confiança do consumidor, ofertas de emprego, esses não são tão relevantes assim, mas quarta-feira é que começa o negócio, porque nós temos aí PIB dos Estados Unidos trimestral, variação dos empregos privados e o principal, 3 horas da tarde, declaração do FONC, reunião do Fed, onde Jeremy Powell vai falar qual vai ser a taxa de juros dos Estados Unidos, Todo mundo está torcendo por um corte de juros, tem gente falando que o corte vai ser antecipado já para essa reunião, mas calma, vamos colocar o pé no chão e olhar os dados em breve sobre a projeção dessa reunião e das próximas. Quinta-feira também vamos ter dados sobre inflação, PCE, dados bem importantes para a questão dos cortes de juros. Depois temos pedidos iniciais por seguro-desemprego, esse é um dado importante também que deve se manter estável. E sexta-feira vamos ter o payroll, também são dados bem importantes sobre o mercado de trabalho e o ideal é que esses dados se mantenham estáveis. A projeção é que ele venha abaixo do anterior. Além disso, temos a taxa de desemprego que estava em 4,1% e aparentemente ela vai subir para 4,2%, pelo menos é isso que o mercado espera. Se ela não subir e se manter estável, isso seria o ideal. Então, nesta quarta, além da decisão dos juros do Fed, que é bem importante, também vamos ter o relatório de criptomoedas da Casa Branca, que vai ser o primeiro relatório divulgado aí por esse novo governo. Por isso, vamos ter bastante manipulação de institucional, bastante volatilidade. Então, para a reunião de amanhã dos juros, o que esperar já falando na lata? Provavelmente, não vamos ter corte de juros. 96,9% do mercado não acredita em cortes amanhã. E isso é totalmente plausível com aquilo que o Jeremy Powell vem falando nas últimas reuniões. Só que talvez nessa reunião, assim como foi no ano passado, ele dê sinais de quando que ele pretende cortar os juros. Por exemplo, ele pode falar: olha, nós não vamos cortar os juros nesse momento porque os dados da economia se mantêm estáveis. Porém, estamos vendo uma melhora nos dados de inflação e por isso acredito que os cortes estejam muito próximos. Ele pode falar exatamente isso. Depois olhem na reunião e venham aqui no vídeo falar se ele não falou algo parecido. Mas se ele falar isso, aí nós vamos ter uma expectativa do mercado para o mês que vem, que é aquele mês mais cotado do mercado, que é o mês de setembro. Se ele realmente der alguma sinalização do tipo, aí boa parte do mercado vai esperar o corte para setembro. E esse tem sido o mês mais cotado o ano inteiro para o primeiro corte de juros. Isso fica muito claro aqui, na reunião do dia 17 de setembro, 62,8% do mercado acredita já num corte de 0,25%, e aqui temos cerca de 35% que não acredita em nenhum corte na reunião de setembro. Então, provavelmente o Jeremy Powell nessa reunião de julho deve sinalizar que os cortes estão chegando e estão próximos. Ele nunca fala a data específica, mas as decisões deles têm sido bem previsíveis. Então, por isso, amanhã podemos ter uma sinalização, o que vai aumentar ainda mais a expectativa do mercado. Mas é claro que temos que pensar sempre dos dois lados. Se nada disso acontecer, a expectativa do mercado deve se manter estável aí e não vamos ter nada demais acontecendo no preço dos ativos. Só que no mesmo dia, nós temos o governo americano divulgando o relatório de cripto. Então, qual é a ideia desse documento? Ele vai trazer diretrizes sobre regulamentação do setor, ou seja, do mercado cripto, principalmente para esclarecer o papel do governo na gestão de Bitcoin sob a posse do Tesouro Americano. Hoje o governo ele detém ali cerca de 198 mil unidades de Bitcoin que foram apreendidas ao longo dos anos, vindo de confiscos judiciais, e tudo isso já está valendo ali em torno de 23,5 bilhões de dólares. Nesse relatório podemos ter aí previsões daquilo que eles pretendem fazer no futuro, ou talvez só manter essa reserva de Bitcoin e começar a aumentar a reserva de outros ativos. Aí tem que ver como que eles vão fazer isso, se vai ser apenas através de apreensões que ocorram ao longo do tempo, ou se eles pretendem de alguma forma ativamente fazer compras, o que já é um pouco mais difícil de acontecer nesse momento. Mas de qualquer forma, o que vier deste relatório pode ajudar o mercado cripto no médio prazo, e eu não acredito aí num impacto direto no curtíssimo prazo. Por exemplo, eles divulgam amanhã alguma coisa e o mercado começa a subir infinitamente, ou o mercado cai infinitamente vindo algo fora do esperado. Sim, a gente vai ter bastante volatilidade, mas no próprio
próprio preço do Bitcoin, ó, nós podemos ver que ele está completamente lateral. Onde nesse padrão nós temos ali, ó, um dia de queda, 2 dias de alta. Aí ele volta para o mesmo patamar, depois um dia de queda, 2, 3 dias de queda. Aí ele volta lá para a parte inferior, depois 2 dias de alta, ele volta para essa parte superior. E ele vem fazendo isso, ó, dá para ver claramente, quando ele chega aqui próximo a 120 mil dólares, tem bastante venda, e quando ele chega aqui próximo a 116 mil dólares, tem bastante compra. Então o mercado ele vai ficar lateral, a volatilidade tende a aumentar, talvez a partir de amanhã, quarta-feira. Amanhã também no Brasil vamos ter lá cupom, né, mantendo taxa Selic em 15% ao ano, onde aqui, né, o Brasil é o país dos rentistas, né, onde muitas vezes quem coloca o dinheiro só na renda fixa ganha mais do que quem investe na bolsa de valores. Mas lembrando que esses investimentos estão em real e vocês sabem a direção do real, né, contra o dólar é sempre para baixo e do dólar contra o Bitcoin também. Por isso, no longo prazo eu quero ter menos real e ter mais dólar, mas da mesma forma eu quero ter mais Bitcoin e menos dólar. Mas também aí deixando atualizado para vocês. Outra coisa que vai retornar agora que estava impactando o preço no início do ano são as tarifas do Donald Trump. Como está a situação das tarifas hoje, né? Porque elas voltariam teoricamente no dia 1º de agosto. Primeira coisa importante, né? É olhar as maiores economias do mundo. Então China e Estados Unidos fizeram mais um acordo e eles vão ter uma trégua por 90 dias mais uma vez para continuar a parte de negociação dessas tarifas. Lembrando que isso vem se arrastando desde o dia 12 de maio, né? Onde os Estados Unidos colocaram as tarifas sobre as importações chinesas de 145%, depois elas caíram para 30%, e da mesma forma que a China colocou sobre os produtos americanos, começou ali 125% e agora caiu para 10%, só que eles vão pausar mais uma vez as tarifas. Essas tarifas aqui, ó, elas voltariam agora no dia 1º, só que eles decidiram pausar por mais 90 dias. Também essa semana os Estados Unidos anunciou o acordo comercial com a União Europeia com tarifas de 15%. Então, em troca da redução das tarifas, o Trump afirmou que o bloco europeu ele vai fazer um investimento de 600 bilhões de dólares lá nos Estados Unidos. E além disso, eles colocaram mais algumas coisas no acordo sobre importação de determinados produtos e investimento em outros setores, né? Como, por exemplo, importação de veículos americanos para o território europeu e mais coisas desse tipo. Então, por enquanto, estamos assim nesse cenário das tarifas. Já o Brasil numa situação vergonhosa, porque foi ignorado pelos Estados Unidos, e aí o Lula ia mandar a jabuticaba lá pro Trump, né, para fazer o acordo, mas o nosso país com relação ao acordo com as tarifas está numa situação aí vergonhosa, porque faltam menos de 3 dias para iniciar as tarifas de 50% e ainda não temos nenhum sinal de que isso daqui vai ser negociado. Aqui o negócio não é para amadores. Então, um resumo geral, quem já fechou acordo? Japão, Indonésia, Filipinas, Vietnã, Reino Unido e até a União Europeia, né? Então tem aquele acordo dos 15% e o Japão também, ó, tarifa fixa de 15% sobre exportações japonesas para os Estados Unidos. Quem ainda não fechou acordo? Brasil, China. A China também não fechou, eles só adiaram o prazo de 90 dias. Índia também, ela está em negociação, pode ser que saia essa semana. Canadá ainda não teve nenhum acordo. México também não e nem Coreia do Sul. Então aos poucos os países estão entrando em acordo com o Trump e o Brasil ainda não chegou em um acordo. A situação aqui é mais crítica, né? E faltam aí 3 dias para iniciar as tarifas de 50% no Brasil. No geral, o mercado ele reagiu positivamente a esses acordos. E isso fica bem claro aqui olhando para a continuação de alta do S&P 500, que ele segue bem forte, ó. E para neste período de correção, que foi ali até abril, desde então o S&P segue numa alta muito forte, né? E ele ainda tende a continuar subindo mais um pouco. Agora vamos falar um pouco sobre o curto prazo de Bitcoin e também do Ethereum. Bitcoin no gráfico da CME dos índices futuros, ele ainda tem aquele gap na região dos 114 mil dólares. Ele ainda tende a fechar esse gap no futuro, então ele pode continuar lateral, né? Lembrando que ele está lateral nesse momento, então ele ainda pode ficar lateral nessa faixa. Hora ou outra fechar esse gap para depois tentar retestar o topo dos 123 mil dólares e quem sabe até passar um pouco mais dessa região. Então pegando o gráfico do Bitcoin no curto prazo, repara no seguinte, ó, que ele está fazendo um padrão aqui, ó, de triângulo simétrico, né? Geralmente esse é um padrão que antecede um movimento mais explosivo. Esse padrão aqui costuma ter 50% de chance ou de vir para cá rasgando para baixo para depois subir, ou de vir para cima para depois cair. O que eu espero do desenvolvimento deste triângulo, né? A gente tem geralmente esse tipo de desenvolvimento quando o Bitcoin está formando topo. Um grande exemplo disso é aqui, lá no início do ano, antes do período de inversão. Então o Bitcoin ele formou o topo, primeiro topo, aí ele formou o seu segundo topo, e aqui também ele teve um desenvolvimento de triângulo simétrico, nesta região aqui, ó. Nesse caso, o rompimento do triângulo, ó, na pontinha do triângulo foi para baixo. Depois que ele rompeu para baixo, ele lateralizou aqui e aí fez a inversão lá no final do mês de fevereiro e continuou o período de correção. O que nós podemos ter desta vez? Podemos ter um movimento oposto, né? Onde o Bitcoin pode fazer mais ou menos isso daqui, ó. Ele vai ficar oscilando aqui dentro, aí chegando mais próximo da ponta do triângulo, isso pode ser ainda essa semana já.
ele faz um rompimento para cima, vem para cá, ó, para retestar os 123 mil dólares. Ele até pode passar ali para 125 até 126 mil dólares, ele poderia chegar. Vai formar um topo. Eu acredito que ele vai perder esse topo logo em seguida. Talvez esse rompimento de 123 mil para 125. Inclusive esse rompimento aqui, ó, do 125, no dia do rompimento ele já pode passar para 126 e no mesmo dia fazer o recuo. Se isso acontecer, né, no mesmo dia ele recua aqui abaixo, né, aí nós teríamos um período de correção maior e aí o Bitcoin ele tende a cair mais ao longo das próximas semanas, né? Primeiro buscando aqui os 114 mil, que seria o gap, a região do gap. Aqui ele poderia tentar fazer um reteste, né? Tentar retomar a alta, mas não vai conseguir, para por aqui mesmo. E aí mais ao final do mês de agosto, para o mês de setembro, ele pode vir para 110 mil, testar como suporte mais uma vez, perder esses 110 mil, retornar para os 100 mil e ainda, quem sabe, buscar aqui a região dos 89 mil dólares por unidade, tá bom? Tudo isso daqui não vai acontecer em um dia só ou em uma semana, leva tempo, né? E lembrando que o mercado ele não vai cair em linha reta igual eu desenhei, ele vai cair em movimentos de onda, então ele vai subir para continuar caindo. Inclusive pegando este movimento aqui, ó, do início do ano e colocando aqui, nós poderíamos ter algo parecido com isso, né? Ó, ele faz um rompimento aqui para cima, vem para 126 mil, depois ele recua, fica lateral por alguns dias e isso daqui pode ser até por algumas semanas. E aqui, ó, mais ao final de agosto, lá pro dia 22, aí podemos ter correções maiores no preço, né? Ó, nesse padrão o Bitcoin corrigiria até os 98 mil dólares, pelo menos, o que seria uma queda de 22%. No pior dos cenários da correção, ele poderia vir para cá, ó, para essa média verde, aí seria uma correção de 30%. Aí ele poderia chegar ali em 87 mil dólares, 89 mil dólares. Mas eu acredito que caso essa tese ela se confirme, né, abaixo dos 100 mil dólares já vai ser um ótimo ponto de acumulação de Bitcoin. O ideal seria tentar comprar ele aqui, ó, próxima região dos 85 mil dólares. Provavelmente seria o fundo de uma grande correção. Se a correção não for tão grande assim, for de 22%, aí aqui já seria um ponto ideal de compra, ó, 98 mil, 99 mil dólares. Olhando para o mercado alavancado aqui, ó, tanto o pessoal que está apostando contra o Bitcoin, quanto o pessoal que está apostando na alta, né? Aqui no gráfico de curtíssimo prazo, temos mais ordens para serem liquidadas aqui, ou seja, de pessoas apostando na queda do mercado, do que ordens aqui de pessoas apostando na alta do mercado. Então aqui temos ali cerca de 2,6 bilhões para serem liquidados do pessoal apostando na baixa, enquanto aqui temos cerca de 2 bilhões para ser liquidado do pessoal que está apostando em alta. Então, como o mercado está lateral, ele tende a liquidar essa galera aqui dos 116 mil dólares e também liquidar essa galera aqui dos 120 mil dólares. Já falando num prazo um pouco maior, ó, 7 dias, aí já começamos a ter mais gente que está apostando na alta do mercado do que pessoas apostando na queda do mercado. Mas mesmo assim, ó, tem bastante liquidez dos dois lados. Então ele ainda pode liquidar essa galera aqui, ó, até os 116 mais uma vez e depois buscar ali a região dos 125 mil dólares, que seria a região com ausência de liquidez. Aqui é a região que o preço tende a estacionar numa alta, caso ele consiga passar desta região aqui e liquidar essa galera. Já falando um prazo um pouco maior. Acima de 126 mil dólares, o Bitcoin quase não tem liquidez, ou seja, pessoas apostando na queda nessa região. Só que se nós olharmos do outro lado de pessoas apostando na alta, temos praticamente 26 bilhões de dólares para ser liquidado até a região dos 105 mil dólares do Bitcoin. Então, numa correção futura, ao longo de algumas semanas, né, aí sim o Bitcoin ele vai liquidar essa galera aqui, ó. Ele tende a liquidar essa galera aqui no futuro. Agora falando um pouco do interesse institucional, né, nós temos uma inversão bem interessante, ó. Está tendo ainda bastante compra de ETFs, né, tanto de Bitcoin quanto de Ethereum nesse último mês de julho. E o mais interessante dos últimos dias é que os ETFs estão comprando mais Ethereum do que Bitcoin. Então isso fica muito claro aqui pelas barras azuis, né? Que é a barra do Ethereum. Ó. Tem mais dinheiro entrando no ETF de Ethereum do que no ETF de Bitcoin nessas últimas semanas. Isso também casa muito com essa fase mais lateral que os ETFs de Bitcoin estão enfrentando. Mas já repara no seguinte, o volume de compra, tanto dos ETFs de Ethereum quanto de Bitcoin, já está caindo drasticamente comparado a metade de julho, né? Então se esse baixo volume se manter ao longo dos próximos dias e semanas, isso reforça mais uma vez a tese de correção a partir de agosto. Por isso é importante ficar bem atento. Inclusive, falando sobre essa tese, né, no dia 13/8 às 7 horas da noite eu vou fazer esse evento ao vivo, né, onde eu vou mostrar a tese completa sobre o que fazer nesse momento para proteger o seu dinheiro e proteger seus lucros, para depois a gente fazer uma reentrada e ainda assim conseguir fazer pelo menos 100% antes da próxima grande correção do Bitcoin. Então, nesse evento eu quero mostrar todo o meu plano, porque eu estou fazendo bastante caixa
agora para tentar capturar essa próxima grande correção e aí fazer a carteira do RCC, que está em torno de R$418 mil hoje, e chegar ali no 1 milhão. Para se inscrever no evento é só clicar no link da descrição ou escanear o QR Code aqui da tela. Bom, mas além de tudo isso, esse desenvolvimento do preço do Bitcoin, nós temos um marco bem importante, né? Pouca gente percebeu isso, que é a PayPal criando o sistema de pagamento com cripto para clientes dos Estados Unidos. Por enquanto, né, isso está nichado para Estados Unidos. Geralmente começa lá e depois vem para o resto do mundo. O que isso vai abrir precedente, né? Olha só, desenvolvido pelo PayPal, o Pay with Crypto conecta comerciantes a um mercado de mais de 3 trilhões de dólares, que é o mercado cripto, permitindo a conversão instantânea de criptomoedas para stablecoins. Como que funciona esse sistema? Eles têm suporte a mais de 100 criptos diferentes, por exemplo, Bitcoin, Ethereum, USDT, XRP, BNB, Solana, etc. E isso pode ser conectado a várias carteiras digitais, como por exemplo a carteira da Coinbase, da OKX, da Binance, da Kraken, Phantom, MetaMask e Exodus. O mais importante, na minha opinião, é essa daqui, ó, MetaMask, com uma taxa de transação de apenas 0,99%, o que diminui drasticamente o custo das transações em até 90% comparado com o processamento de cartão de crédito internacional. Então isso daqui vai trazer um avanço gigantesco para aquelas pessoas que querem utilizar as suas criptos como método de pagamento. Hoje nós temos algumas ferramentas como método de pagamento. Geralmente elas têm que fazer a conversão de cripto para a moeda, por exemplo, para real ou para dólar direto ou para euro. Nesse caso aqui vai ser uma coisa direta, aí não vai ter que pagar aquela taxa de conversão da cripto para dólar de verdade ou para real de verdade ou para euro como moeda fiduciária. Fora que isso daqui vai tornar muito mais barato todo esse processo. No Brasil eu utilizo um cartão de cripto já fazem 3 anos e eu utilizo esse daqui da Crypto.com. Ele, na minha opinião, é o melhor cartão de cripto hoje, né? É aquele que tem maior segurança, porque a Crypto.com é uma das maiores empresas aí de cripto do planeta. Ele não cobra aquela anuidade que é extremamente cara e o sistema para pedir esse cartão é travando uma quantidade lá de dólares em CRO, que agora eles baixaram bastante o requisito. Antes precisava travar bem mais CRO, agora precisa travar um valor menor em CRO. Então esse cartão ele dá muitos benefícios, principalmente para aqueles que viajam. Por exemplo, ele possui 0 de IOF para compras no exterior. Isso daqui já é absurdo. Você tem acesso a salas VIPs em aeroporto. Você recebe cashback no cartão. Pode ser em Bitcoin, CRO ou SDC. Geralmente eu coloco para receber o cashback em Bitcoin. E aqui estão as categorias do cartão, né? Tem aquele gratuito iniciante, que aí só serve para você fazer compras no exterior sem o IOF. Aí a partir daqui que fica interessante, ó. O cartão do nível 2, o Ruby Steel, aí você tem que travar ali $270 em CRO na plataforma. Você ganha 2% de cashback nas compras e tem o benefício aqui de 6 meses de Spotify. O cartão que eu tenho e utilizo é esse daqui, ó. Então é só travar $2.700, aí você tem recompensa de 3,5% em qualquer compra, tá? Nas viagens eles dão um cashback maior de 5%, então ele é muito bom para viajar. Tem algumas questões de suporte também, tem 6 meses de Netflix e Spotify e tem acesso à sala VIP. Então se você quiser conhecer melhor o cartão também, é só você escanear o QR Code ou clicar no link da descrição para você receber um bônus na abertura da compra e no seu primeiro depósito. Vamos responder alguns comentários de vocês. Apesar de já ter realizado tudo em caixa, estou com FOMO para aproveitar essa possível alta se as notícias vierem boas. Por favor, comente isso em um próximo vídeo sobre a oportunidade de ganho ou ficamos no modo monge mesmo. Monge. Ô, rapaz, monge com G, né? Não com J. Olha, nesse momento estamos tendo muitas notícias positivas e sim, parece que o mercado ele vai subir infinitamente e não vai ter nenhuma correção. Mas sempre pense no seguinte antes de colocar qualquer dinheiro neste ponto atual. Olha para o último topo do mercado, que foi aqui em janeiro. Olhando assim, nesse contexto, ninguém falava que o mercado ia corrigir 30% no Bitcoin e que as altcoins iam cair 90%. Ninguém falava isso. Muita gente da mesma forma, nesse momento, estava no FOMO, falando que o Bitcoin já iria para $150 mil nessa pernada de alta. Só que ele fez isso daqui, ó. Formou o primeiro topo aqui atrás em 109 mil, formou o segundo topo em 109 mil e no mesmo dia, inclusive, ele fez o recuo já, imediatamente. E isso daqui já sinalizou o final da alta. Inclusive, foi nesse período que eu fiz este vídeo aqui, ó. Hora de vender todas as criptomoedas, mercado acabou, né? 6 meses atrás, ó. Pode ver a data aqui, ó. 13 de janeiro de 2025. Eu falo basicamente que o mercado inverteu e que era a hora de sair e se proteger. Sair das altcoins e quem quisesse também poderia sair do Bitcoin, né? Nesse caso aqui, o principal era sair das altcoins. 13 de janeiro. Então o vídeo saiu aqui avisando sobre exatamente esse movimento aqui que a gente entraria no período de correção. Aí, deram alguns dias depois do vídeo, ó. Nós tivemos esta pernada de alta, ó, saiu o vídeo aqui. Tivemos essa alta
e aí o mercado ele recuou mais uma vez. Aqui ele entrou nessa fase lateral de vários e vários dias, aí depois começou a correção mais forte. Então eu já estou falando sobre essa correção do mês de agosto, setembro e outubro faz tempo já faz um tempinho que eu estou falando sobre isso. Só que a correção não vem do dia para noite, né? Por isso que é muito plausível ainda ter um movimento desta forma. Aí depois o mercado ele fica lateral, pode ser 3 semanas lateral, aí só em setembro ele entrega uma pedrada maior de correção. Então, tendo tudo isso em mente, até dá para você fazer uma exposição agora no mercado e operar esse mercado mais lateral, né? Onde você busca fazer compras aqui no fundo e vender aqui no topo. Você acha que alguma moeda vai subir muito infinitamente? Você até pode colocar um dinheiro para controlar o seu FOMO. Coloca ali 1% no máximo, tá? Porque a chance de comprar topo agora é enorme. A única coisa que dá para fazer realmente nesse momento é operações de curto prazo, igual essa que eu mencionei. Compra ali embaixo, vende no topo, compra embaixo, vende no topo, mas não entra pesado e não entra com boa parte do capital agora, porque provavelmente todos que comprarem aqui vão se arrepender amargamente daqui 30 dias, principalmente se comprar altcoins. Porque o Bitcoin tudo bem, ele pode corrigir 20 ou 30%, mas muitas altcoins corrigem 60, 70, 80, 90% e elas não voltam mais. O Bitcoin ele volta. Daqui uns 6 meses ele retorna e vai estar até a um preço melhor do que aquele que você comprou aqui. Só que as altcoins, não. E o meu maior receio é das pessoas comprarem altcoins e ficarem presas de novo. Então saiba que a gente ainda pode ter essa movimentação, então eu estou avisando antes de mais uma vez, só que a gente ainda pode vir pra cá, ó, 125 mil. Aí o pessoal vai ficar eufórico, muita gente vai falar, não, agora vai subir e vai pra 150 mil. Aí o mercado vai recuar na mesma semana, aí ele começa a ficar lateral, ele não vai cair de uma vez, ele fica lateral. Passa-se aí 1 a 2 semanas lateral, depois vem a pedrada. E a normal tá aí, acontece. Então essa daqui poderia ser a minha tese. Qual é a outra tese, né? Nesse triângulo aqui. O mercado ele faz isso, rompe para baixo e depois ele poderia tentar buscar um preço mais alto aqui em cima. Aí ele forma topo. Nesse caso aqui ele até poderia formar um topo mais alto, né? 128 mil ali, ou até 130 mil. Aí depois, lá na frente, aí vai demorar mais tempo para ele iniciar o processo de correção. A gente também poderia ter esse desenrolar aqui, ó. Ele primeiro entrega a correção para depois vir essa alta, aí depois iniciar o processo de fato de correção. Outra coisa importante em ensinamento, as realizações são parciais, você não vende 100% de uma só vez, tem que ir vendendo aos poucos, também para você não sair antes do mercado formar um topo mais alto. Acredito que é uma boa já começar a realizar altcoins ou ficar otimista com os dados que podem vir? Acredito que é uma boa realizar altcoins e agora eu ignoraria qualquer dado que possa vir, porque a maioria dos dados vão induzir você a aumentar a mão agora e aí você vai ficar preso nas altcoins. Mas eu já iria começar a realização. Na verdade, eu já realizei, né, minhas altcoins, mas se você ainda não realizou, eu estaria realizando, não hoje, porque nós estamos num período de correção, mas quando ele voltar aqui para a parte superior do caixote e tentar buscar ali os 123 mil, nesta pernada também seria prudente realizar o restante das altcoins. E eu ficaria sem altcoins nesse momento. No máximo ali o Ethereum, tá? Mas o Ethereum também está com cara de que ele vai fazer uma correção contra o Bitcoin para depois ele entregar uma alta maior lá no final do ano. Se esse vídeo foi útil, te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para se manter atualizado. Eu sei que muita gente está acreditando em alta infinita agora, as notícias estão muito positivas, mas tomem cuidado para não pesar demais a mão e ficarem presos mais uma vez nas criptos, tá? Estou avisando várias e várias vezes para não acontecer isso. Mas isso aí, eu te espero no próximo vídeo. Até lá!